O Saulo eu conheci há pouco tempo e através do Marcelo, e eu sei que ele tem um trabalho de conscientização a respeito de como nós podemos acolher aqueles que vêm em busca de ajuda a respeito do homossexualismo. Então, como que nós podemos nos preparar nessa aula, a esse respeito? O Saulo, que eu sei, é uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Que ano que foi, Saulo? Final de 99, lá na igreja Perigma, igreja do pastor Ismael, é amigo do Parabéns, da Ângela, e desde lá Deus tem feito uma mudança na vida dele. Nós agradecemos a Deus por isso, e a oportunidade é para que ele então possa nos ajudar também nesse ministério, nos ajudar pessoalmente na nossa vida pessoal, e quem sabe também como ajudar aqueles que estão buscando ajuda nessa área. O Saulo tem algumas pessoas com ele aqui. Você pode apresentar, Saulo, aí? Ele se apresenta melhor e você fica à vontade, tá bom? Deus abençoe você. Pode? Gente, boa noite, que bom estar aqui com vocês. Eu vou apresentar o José Mauro. Eu queria que ele viesse aqui, por favor, José Mauro. Eu tenho uma grande amiga também que está aqui, que é a senhora Arlete, né? Ela está aqui sentada aqui na frente. Tem a Ângela também. Estão aí me ajudando nessa caminhada. E o José Mauro, ele foi uma pessoa importante numa parte do processo na minha caminhada. Ele se dispôs, em um determinado momento, a me ouvir aquilo que estava me matando. Eu precisava ser ouvido. E ele se dispôs, e a vinda dele aqui hoje é para ele compartilhar. Peraí, por que ele se dispôs a me ajudar? O que ele pensava a respeito? Então, vamos ouvi-lo depois, tá? Por essa importância que ele teve nessa caminhada. Ok? Então vamos lá. Fonte de Jacó, local de encontro e transformação de vidas. Esse nome, ele foi dado. Eu falei, peraí, eu me converti no final de 99 e comecei a ajudar pessoas pela internet. E descobri que outras pessoas estavam sofrendo aquilo que eu sofri um dia. Elas queriam também ajuda para deixar a prática homossexual. Aí eu comecei a ouvir essas pessoas por e-mail e pensei, puxa, podia ter um nome. E esse nome veio, Fonte de Jacó, local de encontro e transformação de vidas. Por quê? Lá em João 4, do 1 ao 30, fala do encontro que a mulher samaritana teve com Jesus. Quando aquela mulher chegou naquela fonte e estava lá, o próprio Jesus, sentado, descansando do caminho, ele começou a conversar com aquela mulher. Ele falou para ela, você teve 5 maridos, o que você tem hoje não é teu. Eu poderia julgar essa mulher, não poderia? Que tipo de mulher você é? Mas Jesus, gente, ele se preocupou com a pessoa dessa mulher. Ele não se preocupou com o pecado dela, mas com a pessoa. Eu fico imaginando quantas cicatrizes, quantas marcas essa mulher carregou dentro dela. 5 maridos, o atual era dela. Então, gente, que melhor lugar é esse do que ter um encontro com Jesus na fonte de Jacó? Que essa igreja possa continuar sendo um local de encontro que transforme vidas, porque aqui é falado de Jesus. O Espírito Santo está entre nós. Então, conscientizando a igreja para atender a necessidade de oferecer apoio e graça aos que sofrem com desejos homossexuais. Isso mesmo. Um dia eu sofri por conta dos desejos que eu sentia pelo mesmo sexo. Eu fui levado a uma insatisfação tão grande no meio gay que eu precisei sair. Mas e daí? Saí, o que aconteceu? Que ajuda eu recebi? Quem se dispôs a me ajudar? O contato está ali, né? O e-mail, a fonte de Jacó, @gmail.com, Facebook Saulo Navarro. E qual é o propósito desse trabalho que eu tenho feito dentro das igrejas?
O propósito, gente, é conscientizar você, trazer à sua memória aquilo que Cristo fez na sua vida e aquilo que Ele pode fazer através de você para uma pessoa que está pedindo ajuda. Eu quero deixar a prática homossexual, está difícil, estou sofrendo, eu quero sair. Aí você olha, está lá a mídia bombardeando de todos os lados, nem preciso dizer para vocês, está na mídia, vocês têm visto todo esse movimento. O Conselho Federal de Psicologia, que até então parece que ele está fazendo uma verdadeira caça às bruxas, está querendo pegar o psicólogo, querendo caçar o psicólogo, mas hoje eu tive uma boa notícia. Então, por enquanto eu vou falar daquilo que chegou até minha pessoa, dessa caça às bruxas. Então a pessoa sofre, mas ela está sendo limitada, ela está sendo deixada de lado, aquele que sofre. O governo, totalmente favorável ao movimento gay. Nova ordem mundial, o que é? É algo que vai muito além, gente, daquela pessoa, daquele indivíduo que está homossexual. Essa nova ordem mundial, um exemplo, o governo dos Estados Unidos, ele vai favorecer o Brasil em algum acordo se o Brasil abrir as portas para o movimento LGBT, para a diversidade. Então é algo muito maior, gente. Entende? Vai além daquela pessoa que se acha homossexual. Ideologia de gênero, o que é isso? Quem viu na televisão um programa aí que falou sobre transgêneros? Alguém viu, por favor? O que é essa ideologia de gênero? Ela caminha junto com a ideologia gay, a ideologia feminista, porque eles querem acabar com a família, principalmente com a família que tem base cristã, que tem valores cristãos. E como vai fazer isso? Crianças. Eles têm manipulado a mente das crianças já há muito tempo, gente. E esses pré-adolescentes e adolescentes que nós vemos hoje aí dizendo pai e mãe sou gay, eles vêm dessa estimulação, muitos deles têm abuso mental. Mas existe o quê? Ideologias que estão trabalhando fortemente para poder propagar as suas ideias. Mas a ideia o que é? Espera aí, acabar com valores cristãos? Vamos acabar também com o quê? Com a Bíblia. Vamos acabar com o cristão? Gente, é muito sério, mas isso aqui é outro assunto. Então, ou seja, aí está a igreja do outro lado, e no meio está quem? Aquele que sofre. Aí ele olha para esse lado aqui, só vê o quê? Seja homossexual, pratique a homossexualidade, seja bissexual. Se você for bissexual, você tem a chance maior de ser feliz. E a igreja, que até então se omitiu, até então calou a sua boca. Eu tive a graça de ser recebido numa igreja, gente, que talvez naquele primeiro momento não sabia o que fazer comigo, mas eles me ofereceram a graça. E essas pessoas, eu estava ali, gente, no meio dessa guerra. É uma guerra. E vocês acham que aqui desse lado tem gente interessada em ajudar? Não tem, mentira. Quanto mais gente eles conseguirem colocar na prática homossexual, melhor. Quando eu decidi, não, eu estou em sofrimento, eu quero ajuda, o movimento gay não me ajudou. Muito pelo contrário, eu fui taxado de um monte de nome, fui perseguido, fui exposto na internet. Por quê? Eu estava dizendo que eu não quero mais, eu cansei. Então nós como igreja, você como parte do corpo de Cristo, precisa entender que agora, gente, quem vai ouvir essas pessoas é a igreja. Tem psicólogo com medo de atender. Por quê? Até então era caça às bruxas. Então essa pessoa, muitos me chamam na internet lá e falam: Saulo, eu fui em tal local, tal psicólogo, ele me falou assim: aceite, viva o que você é. Ele sabe, não é isso que eu quero. E eu falo que a igreja, gente, vai ser o único lugar seguro que vai poder oferecer ajuda para essas pessoas, oferecer algo diferente do que o meio gay, do que a prática homossexual está oferecendo. Então nós precisamos, como igreja, ficarmos atentos a isso. Da omissão à compaixão. A igreja se omite quando? A igreja se omite quando eu recebo no meu e-mail o
e-mail do pastor me pedindo: tire o meu e-mail do seu banco de dados, porque eu não quero saber desse assunto de homossexualidade. Na minha igreja não tem isso. A igreja se omite quando um jovem de uma igreja convertido, Bíblia embaixo do braço, canta no louvor, fala: tira o meu e-mail do seu banco de dados, porque eu não conheço nenhum homossexual. Aonde que esse cara vive? Gente, e a igreja onde ele está é uma das que mais direcionam pessoas para conversar por e-mail. Entende? É omissão. A igreja se omite quando chega alguém na igreja e fala: eu preciso de ajuda, e não tem ninguém para ouvir, não tem pastor para ouvir, não tem líder de igreja para ouvir. A igreja se omite. Vocês sabem que tem material aí já pronto pelo MEC e pela Unesco para estimular crianças de 2 anos na sua sexualidade? Vocês sabem disso? Para que a criança de 2 anos receba esse estímulo sexual. Vocês sabem que a partir dos 5 anos já existe material pronto para ir para as escolas, para que as crianças aprendam como um adulto se masturba? É isso que nós estamos falando, gente. As pessoas que chegam até mim, elas vêm contando as barbaridades com relação à sua sexualidade. E agora eu estou falando, os movimentos já estão atacando as crianças. Esse é o interesse deles, manipular. Por quê? É a geração que nós já estamos colhendo aí. Então a igreja tem se omitido, mas eu tenho visto também igrejas se posicionarem para poder trazer ferramentas para o povo. Espera aí, nós estamos falando de homossexualidade, mas um travesti, um transgênero, aquela mulher que está sentada do seu lado, mas ela já foi homem, ela já fez a cirurgia de readequação de gênero, aquele homem que já foi mulher. É isso que vira para a igreja, gente. Nós temos que acordar para isso. Eu tenho visto, gente, numa palestra que eu fiz, que é crianças transgêneros, futuros transexuais, uma mãe me procurou no final, o filho de 4 anos falou para ela, o menino dela falou: mamãe, eu quero ser menina. Ela surtou, o marido surtou: o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer com isso. E eu sei que profissionais, terapeutas sérios, eles têm conhecimento que algo pode ser feito ao redor dessa criança, dessa família, que pode alterar esse quadro de mamãe, eu quero ser menina. E esse menino, ele pode ser um futuro transexual, o transgênero. Por quê? A partir dos 14 anos ele vai ser preparado para tomar hormônios, para poder ficar com um físico parecido com o de mulher e fazer a cirurgia. E eu falo, gente, nós temos que nos conscientizar disso. Nós não podemos mais nos omitir. É muito sério, é muito grave você ver as crianças sendo pegas por ideologias do inferno. Eu não posso deixar de falar que tudo isso aqui que eu estou falando hoje aqui, gente, nós temos que nos atentar para o espiritual da coisa. O mundo jaz no maligno. Então, tudo isso aqui, que Deus esteja nos orientando, que o Espírito Santo esteja nos ministrando. O que é a geração tolerância? A geração tolerância é aquela que está chegando para o pai e para a mãe dizendo: eu sou gay. Aquela minha amiga que vem aqui, mamãe, ela não é só minha amiga, ela é minha namorada também. Nós vamos casar? Nós vamos fazer inseminação artificial? Ou vamos adotar uma criança e vamos ser uma família? Quem está orientando essa menina? Eu conversei com ela. Ela tem material do movimento gay, gente, na mão dela, que diz como contar para o papai, como diz como contar para a mamãe. E ela contou. Os pais surtaram, o que fazer com isso? E eu conversei com essa menina várias vezes. Ela me falou: a sua história, Saulo, é de trauma e de abuso. A minha não tem nada a ver com isso. Eu tenho 15 anos. E eu gosto de ser homossexual. Eu gosto daquela menina. Eu a amo. Eu vou casar com ela. Ou seja, o que fazer, né, gente? Geração tolerância, tolera tudo. Por quê? Mas peraí, se ela não teve trauma, não teve abuso, por que ela está dizendo que é homossexual? Manipulação da mídia, das ideologias na cabeça dessa criançada, desses pré-adolescentes. Eles estão achando tudo isso normal. Para ela, Deus é amor. Se Deus é amor, Ele me ama assim.
E eu não consegui mostrar para essa menina que ela está no engano. O que ela precisava ouvir? Cuidado, você está falando que é livre, que você faz o que quer, mas você pode estar mais presa do que você possa imaginar. Essa geração precisa ouvir da igreja que eles estão sendo manipulados, sendo fantoches na mão de ideologias. Ideologias que estão o quê? Interessadas em seja feliz homossexual? Não. Elas estão interessadas em acabar com a estrutura familiar. Eles estão pegando o quê? As crianças, eu falo de novo isso. Então, esses jovens precisam ouvir. Não é o projeto de Deus para a sua vida. Você está sendo manipulado, você está sendo um bonequinho nas mãos dessa ideologia toda. Se você está achando que é livre, pai, eu sou gay, mãe, eu sou lésbica, que doce engano. Que engano você está cometendo? Porque eu conheço mulheres já de 50 anos que passaram a vida na vida lésbica, em relacionamentos lésbicos, que hoje choram porque não puderam ter filhos, se converteram, estão na igreja e hoje choram porque ela sabe que não pode ter filhos. E dificilmente ela também pode, encontrar um marido que a aceite. Entende, gente? Então a geração tolerância, quando vocês se depararem com um jovem, com um adolescente que está dizendo que é homossexual, baseado em que você está dizendo que é homossexual? Ah, no que eu sinto pelo mesmo sexo. Ah, não. A escola está estimulando. Hoje temos nas escolas muitas meninas beijando meninas, muitos meninos beijando meninos. E estou escolhendo, estou vendo o que eu vou gostar. Aí o pai e a mãe escutam e surta. O que eu vou fazer com esse menino que quer ser menina, com essa menina que quer ser menino? Então nós temos que nos preparar e ter respostas para esse povo. Essa geração precisa ouvir que essa manipulação, gente, ela é não só local Curitiba ou Brasil, ela é uma manipulação mundial, que de preferência tentará acabar com a vitória da cruz, mas não vai conseguir. Nós sabemos que não vai. E mãe, sou homossexual. Quantos pais? Primeiro, quantas mães eu falo? Porque o rapaz homossexual vai contar para a mãe primeiro, porque ele tem medo da reação do pai. E eu tenho visto mães chorarem por conta daquele filho que falou que é gay. Eu tenho visto os pais baterem na cara desse filho, falar para o filho que eu me arrependo de ter colocado meu sobrenome em você. Eu tenho visto pais colocarem esse filho para fora. E é momento, gente, de acolher, com limites, mas acolher. E essas mães, muitas vezes, elas chegam feridas, machucadas, tomando remédios para poder se manter em pé, porque aquele menino está se relacionando sexualmente e emocionalmente com outro homem. Elas falam: o que eu vou fazer? Vou proibi-lo? Eu vou odiá-lo? Eu vou reprimi-lo? Ame esse filho. O que tem lá na Bíblia? Lá em Salmo 51 fala assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quer um coração mais contrito e quebrantado do que o coração de uma mãe? Eu falo para essas mães: orem. A minha mãe orou por mim durante 12 anos, gente, me vendo com outros homens, indo na minha casa, vendo uma cama de casal, duas escovas de dente no banheiro, mas ela estava lá. Ela não concordava com o meu comportamento homossexual, mas ela estava o quê? Mantendo o vínculo. Eu falo para esses pais: mantenham o vínculo, imponha limites, porque os pais não são obrigados a ver tudo que o filho está apontando. Os pais não são obrigados a participar do comportamento homossexual do filho, porque vai gerar mais feridas na vida dos pais. Mas eu falo para esses pais: mantenham o vínculo. Ele não deixou de ser filho, ela não deixou de ser filha. Aí você começa a entender que aquele pai, aquela mãe precisa de ajuda. E a igreja tem ajudado esses pais, tem ouvido esses pais. Eu estou em busca de uma igreja que tenha um grupo para ouvir esses pais, que eles possam compartilhar da sua angústia, da sua tristeza, em olhar uma realidade da vida do filho e não ver possibilidade nenhuma de mudança. A minha mãe não via, porque eu estava o quê? Eu estava com outro homem, morando numa casa, tinha carro, fazia faculdade, estava tudo bem. Mas ela, o que ela podia fazer comigo?
Ela não apontava o pecado. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas eu sabia que ela não concordava com o meu comportamento, mas ela manteve o vínculo, ela me amou. Então eu falo, vamos lá para o Salmo 51. Deus não vai rejeitar o que está no seu coração, mãe. Nem o que está no seu coração, pai. E como é difícil. Um pai me procurou no final de uma palestra e falou assim: Saulo, o meu filho falou que era homossexual, ele está com 21 anos. O que eu falo para ele? Eu escrevi uma carta para ele. Eu vou entregar essa carta para ele, porque ele se afastou de mim. Mantenha o vínculo com teu filho, que ele saiba da sua posição, mas que ele saiba que você vai com ele até um certo ponto. As consequências do ato dele ele vai assumir, mas que você está pronto para recebê-lo de volta. Um dia ele pode voltar. Um dia eu voltei. Um dia eu respondi ao que eu estava ouvindo do Evangelho. E eu respondi: eu quero. Então esses pais precisam ser ouvidos, gente. Não é só quem pede ajuda, não, o que está na prática. Já orou por seu filho hoje? Mães de joelhos, filhos de pé. A minha mãe estava de joelhos orando por mim. Muitas vezes eu estava onde? Dentro de uma boate, beijando um homem. Dentro de uma boate, ficando com um homem. Ela estava orando para que algo mudasse na minha realidade, algo mudasse na minha vida. Então, para as mães que estão se entregando às ideias do filho, estão cedendo, eu falo: não deixe de orar. Se você não orar, se o teu marido não olhar, se o seu pai não orar, quem vai estar orando por ele? Então tem mães que elas acabam o quê? Cedendo ao apelo do filho, que falou que é gay, que ele quer ser, né, quer que assumam ele também a sua homossexualidade. Aí a mãe e o pai assumem, sofrem escondidos, fazem aquela cara que está tudo bem, mas no fundo eles estão com o coração apertado. Porque que mãe, quando está gerando filho, fica pensando: eu quero ter um filho homossexual? Gente, isso não existe. Ou é macho ou é fêmea, ou é XX ou é XY, não tem outro. Então eu falo: mães, se você até aqui não entendeu esse recado de estar orando pelo teu filho, comece agora a orar. Porque eu falo, fezes misturado com esperma, gente, não gera nada, não gera vida. O amor que eu fazia com outro homem gerava fezes. Eu poderia ser mais claro com vocês, mas até que tá bom. Eu comecei a me perceber, entende? Peraí, o que eu falo para aquele rapaz, para aquela moça? Se ele ou ela abrir a homossexualidade para você e contar a história, fale para ele, põe essa pessoa para pensar. Peraí, mas você acha que isso aí vai dar alguma coisa? Põe essa pessoa para pensar, porque quem vai trabalhar não é você, é o Espírito Santo de Deus. Você vai ser ferramenta. Como eu falei da geração tolerância, eles precisam ouvir, vocês estão sendo manipulados, vocês são fantoches na mão dessas ideologias. Agora, e aqueles que vêm de traumas, como eu vim, de abuso sexual, de traumas na infância, trauma na pré-adolescência, trauma da adolescência, uma confusão enorme na cabeça, achando que eu era homossexual, já que eu não sentia nada por menina, eu fui sentir atração sexual pelo sexo oposto, gente, com a minha esposa. Eu me converti 4 anos dentro da igreja, sentindo atração por homens. Eu olhava os homens da igreja. Por que eu olhava? Era o que eu aprendi, era o que eu dominava. Então, foi difícil para mim chegar na igreja, aparentemente heterossexual, aparentemente saudável, trazendo o quê? Peraí, eu domino isso aqui, vocês não vivem isso. Então, gente, eu levei 4 anos para entender que o desejo pelo mesmo sexo poderia ser ressignificado. Leva tempo. E essas mães e pais têm que entender que leva tempo. Do topo do arco-íris ao chão. Eu falo do topo do arco-íris porque eu cheguei no topo do arco-íris. Sou gay, sou homossexual, estou feliz, vou viver a homossexualidade. Eu estava no topo. Só que esse arco-íris, gente, que falam por aí que é uma festa, que é brilho, uma hora ele quebra, uma hora ele perde a cor.
e eu fui para o chão. Foram 12 anos na prática homossexual, e teve um momento que eu achei que eu havia nascido homossexual. Por que eu achava? Emocionalmente eu me via atraído por um homem. Sexualmente, o meu desejo também era por um homem. Eu falei, nasci assim. Então, agora, peraí. Não se nasce homossexual, não existe criança homossexual, não existe criança gay. Isso é balela de ideologias que estão aí fora, bombando na cabeça das pessoas, da sociedade inteira. E eu entendi, gente, peraí. Foi uma construção na minha vida estar homossexual na minha juventude. Entendi a questão do abuso sexual, a confusão que isso me trouxe. Eu precisava ser aceito. O que me aceitou? Eu tinha dificuldade de ser aceito pelos meus iguais, os meninos da minha idade. Quem que me aceitou? Os homens homossexuais. Me achei, me encontrei. Aí eu estava no topo do arco-íris. O desejo. Como é difícil, gente, você conhecer o desejo que te domina e você não conhece o outro. É difícil entender, mas eu falo para vocês, há a possibilidade de ressignificar até o desejo sexual. Frustração. Eu me frustrei no meio homossexual. Por que eu me frustrei? Eu procurava fidelidade, tá? Eu não era uma pessoa promíscua no meio gay. Eu estava na imoralidade? Estava. Mas eu procurava ser fiel, eu procurava fidelidade. Eu queria amar um homem e ser amado por ele. Mas o que eu via no meio homossexual, gente, era muito instável. A troca de parceiros, ela é muito rápida. Não tem lei que seja aprovada hoje, PL 122, que na verdade não foi aprovada, mas já está tudo aprovado aí. Não tem lei que vá trazer, que vá preencher o buraco que está no coração daquele homem e daquela mulher que está homossexual. Não tem lei que vai fazer isso. E eu me frustrei com isso, nessa instabilidade toda. E eu fui ao chão. Por quê? De repente eu me vi numa posição de, peraí, aquilo que eu acreditava que era a verdade da minha vida está me fazendo sofrer. Em 12 anos eu não vi sequer um amigo ou amiga estar com o mesmo parceiro. Em 12 anos. Sempre é troca. Então você começa a pensar. E um dia, caso tenha algum pai aqui, eu sei que tem uma mãe, o teu filho pode responder e buscar por essa mudança. Eu tive sede, mas eu não sabia nem do que eu tive sede. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. O que aconteceu comigo? Tudo isso é muito resumido que eu estou falando para vocês, tá? Porque são muitas palestras que eu resumi aqui para vocês nessa noite. Eu tive sede. Eu falei, peraí, a 3, porque chegou um momento, nesse meio homossexual, que o meu companheiro, ele falou, peraí, vamos pôr mais um. Aí você vê hoje, né, a lei está aprovando isso como família. Um homem com 2 mulheres, 2 mulheres com um homem. Está sendo tudo aprovado. O pecado está sendo legalizado. Mas isso não matou a minha sede. E o que aconteceu comigo? Eu levantei a mão e falei, eu preciso de ajuda. Eu não sabia como essa ajuda ia vir. Porque até então eu morava com um homem há 5 anos, dominava o meio homossexual, e de repente volto para a casa da minha mãe quebrado financeiramente e emocionalmente arrasado. Não sobrou nada, dependente emocional daquele meio, dependente emocional daquele homem, porque a relação homossexual tem muito a ver com dependência emocional. Tem jovens que acham que estão amando o outro, que são homossexuais por isso. Na verdade é uma relação de dependência que ele está inserido. E eu estive nessa relação de dependência. Um dos pontos mais difíceis para mim foi romper com essa dependência emocional. Eu tive que suar a camisa, não foi fácil. E daí, eu tive essa sede que eu estou falando para vocês. E tive um encontro com Deus. E eu entendi, né, estamos falando aqui da Batista Querigma, né, que eu cheguei lá e falei aqui para eles, numa célula da igreja, eu sou homossexual, estou sofrendo, eu estava mal. Eles falaram, peraí, você não é, você está. O que está sustentando essa sua fala de você dizer que é homossexual? O que há por trás da sua fala, Saulo?
Aí eu fui entender, gente, que existia um processo. E esse processo pode levar anos. Ai, é difícil, né? Anos. E Deus usou ferramenta, gente. Em todo momento, gente, por mais difícil que tenha sido na minha vida, nunca Deus deixou de me dar uma ferramenta de escape. Nunca. Jamais deixou. Aí eu fui fazendo o quê? Mudanças de hábito. Se eu ia em boate para homossexuais, se eu tinha amigos e amigas homossexuais, eu não quero mais, cortei todos. Eu cortei tudo que me vinculava ao meio homossexual. Entrei em depressão, porque fiquei sozinho. Aquilo que eu dominava, tive que abrir mão e fui em busca de santidade. E quanto mais eu buscava por santidade, mais a homossexualidade ficava para trás. Eu orava para Deus: Deus, esse desejo que eu sinto pelo mesmo sexo é um engano. Hoje eu sei que ele foi construído na minha vida, mas eu preciso que ele seja eliminado da minha vida, para que eu possa ser um homem melhor, um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor. E Deus começou a me mostrar, gente, que o corpo humano reage ao toque, independente de quem esteja tocando. Como é que eu descobri isso? Numa viagem que eu fiz com pessoas da igreja, conversando no quarto, adormecemos lá, e alguém tocou no meu pé, e eu me excitei com aquele toque no pé. Uma colega minha adormeceu e a mão dela encostou no meu pé. Eu falei: peraí, o que é isso? O meu corpo reagiu ao toque de uma mulher, sem eu precisar pensar em pornografia, sem eu precisar pensar em homens. Isso foi natural. Gente, isso foi libertador para mim. Eu descobri que o meu corpo reagia ao toque, independente de quem eu estava tocando. E eu fui atrás do prejuízo. Eu tive duas opções: continuar preso ao desejo pelo mesmo sexo, ou ir em busca dessa heterossexualidade que sempre esteve comigo, mas eu não sabia usar. Gente, Deus usou pessoas. E Deus usa pessoas, independente da área. Deus vai usar você. Deus usou um grupo de uma igreja para me ajudar, para me ouvir, para caminhar comigo. E Ele continua usando pessoas. Pessoas ferem, pessoas cometem abuso sexual, pessoas machucam, mas Deus usa pessoas para curar. E você é parte do corpo de Cristo, e você é ferramenta de Deus para isso. Os homossexuais, gente, estão vindo para a igreja, eles já estão na igreja. Eu sei, alguns não falam porque eles não querem se expor, e eu respeito isso, sempre respeitei. Eles estão na igreja. Tem alguns que falam: Saulo, não conversa comigo não, senão você vai queimar meu filme. Eu não converso. É algo assim que tem que haver esse respeito. Mas eu falo, gente, o meio homossexual, ele traz tanta instabilidade e incertezas, que essa pessoa virá para a igreja. E pode ser o teu filho, pode ser a tua filha que virá para a igreja. É difícil encontrar alguém que te entenda quando você não consegue colocar em palavras aquilo que tanto te machuca. Eu falei aqui para vocês, resumidamente, gente, um pouco da minha história, um pouco dessas ideologias do inferno que estão pegando as crianças, que estão fazendo delas bissexuais, homossexuais e transexuais. Eu falei da minha história para vocês, que houve um processo, mas eu precisei de pessoas, e eu estava noivo. Foi algo muito importante que eu vou compartilhar agora com vocês. Eu estava noivo, mas eu tinha o quê? Flechas, por consequências de abuso sexual sofrido na minha juventude por uma mulher. A mulher abusa? Abusa. A mulher abusa também dos homens. Tem mãe que abusa do filho, emocionalmente e sexualmente. E as consequências desse abuso sexual me deixaram sequelas. Eu estava noivo, mas se a minha noiva, essa Cláudia, falasse alguma coisa para mim que me remetesse ao passado de abuso, eu travava, eu parava. Não tinha nada a ver com homossexualidade. Não tinha nesse momento da minha vida. Um exemplo: ela me ligou: Saulo, vou fazer algo bem gostoso para você quando eu chegar na sua casa. Eu desliguei o telefone e falei: eu vou terminar agora. Ela vai chegar aqui, vai tirar a roupa dela, vai tirar a minha roupa e vai abusar de mim. Vai descobrir que eu sou gay, que eu sou viado, que não houve mudança alguma.
E novamente eu vou sofrer, vou estar em sofrimento de novo. Eu não quero isso. Eu terminei com ela. Entende? Nesse momento, gente, eu precisei de ajuda. Eu precisava entender, peraí, eu deixei a prática homossexual 12 anos, estou dentro da igreja, convertido, buscando a Cristo, não tenho mais o desejo pelo mesmo sexo, me infernizando. Eu lembro de tudo que eu fiz, eu lembro de todos os homens que eu odeio, lembro de todos os homens que eu me relacionei sexualmente, não tem como esquecer. Mas isso não me fere, isso não me para hoje, não me impede de prosseguir a caminhada. E se eu estou casado hoje, tenho uma filha, não é porque é um troféu, foi consequência do processo. Amém por isso. Veio. E nesse momento, gente, eu fui ajudado com relação a, peraí, eu estou noivo, tem uma mulher agora do meu lado, eu não sei o que fazer com essa mulher, eu preciso de ajuda porque eu estou surtando, eu vou terminar com ela mais uma vez porque eu tenho medo dela abusar. Aí o José Mauro apareceu nesse momento. José Mauro, por favor. E o José Mauro, gente, ele veio indicado por uma pessoa. E ele estava sentado numa lanchonete, pronto para me ouvir. E eu falei para ele, eu abri minha vida para ele. Ele estava em outra denominação, mas ele veio me ouvir. E a denominação ao qual ele estava falou para ele: o Saulo é da nossa igreja? Não. Então não está na sua célula? Não. Não caminhe com ele. Omissão. A igreja se omitiu mais uma vez. Mas ele tomou uma decisão e falou: não, peraí, eu vou caminhar com o Saulo nesse momento que ele está noivo e que ele precisa ser ouvido. José Mauro, por favor. Boa noite. O que aconteceu, eu tenho 3 versículos que me ajudam muito. O primeiro diz assim: ensina a criança no caminho, significa que a gente tem que estar junto, né? Eu fui criado numa visão de reino de Deus. Então, você está me atrapalhando, não estou ouvindo ninguém, eu sou baixinho. Não, tá bom. Então, eu venci algumas provas. E realmente, eu me dispus a caminhar. Porque quando Saulo disse que eu preciso de ajuda, tem um versículo que diz para nós assim, Ezequiel 3, ele começa no 16, o 18 é bem sério. Ele diz: se você vir uma pessoa, isso é na minha linguagem, tá? Se você vir uma pessoa em erro e Deus disser: vou castigar ela porque está errado, porque Deus é justo, ele diz que o pecador vai receber o castigo, e você não avisar essa pessoa que está errada, eu vou tirar o peso dela e vou cobrar o sangue dela da tua mão. Eu falei: agora ficou sério a coisa. Porque se eu vir a pessoa, aí vai no 19 ou 20, se eu vir a pessoa no erro e dizer: ô cidadão, você está errado, e a pessoa continuar no erro, aí Deus diz: agora eu vou acertar com ele e você está livre. Então eu vou caminhar por aqui. Quando Saulo me procurou, gente, foi muito difícil. Mas eu estava conversando com ele outro dia e falei: olha, eu entendo que essa procura é como se fosse, ele passou na motocicleta e diz: vamos comigo? Então, se alguém já nunca andou de motocicleta, dá uma olhada depois, como é que se comporta o garupa da motocicleta. Onde ele vai? Aonde o motociclista for. Se o motociclista faz uma curva para a esquerda, ele vai também. Se o motociclista dá aquela inclinada para cá, ele inclina também. Se ele inclinar para o outro lado, o motociclista cai. Então nós caminhamos por aí. E o Saulo me fazia, ele falou que precisava ter referências, lembra disso? Gente, ele me pegava de jeito naquela tal daquela panificadora, eu ficava esquisito. Não é fácil, não. Mas eu me dispus. Sabe por que eu me dispus? Saulo, quando você foi para a igreja e pediu ajuda, o que você ouviu? O que eu ouvi quando fui para a igreja pedir ajuda? Olha, eu tive nessa igreja a graça, eu recebi muito bem. É isso? E você teve alguém que acompanhou você?
Gente, em todos, eu já faz 13 anos que estou convertido. Em todos esses 13 anos, eu tive pessoas caminhando comigo e me ajudando. Você já teve uma pessoa que chegou para você, independente do problema, e disse assim: escuta, me dá uma ajuda? Ou você já ouviu essa história? Vamos melhorar. Você já ouviu essa história? Eu tenho um problema, me dá uma ajuda? Esse não é o meu ministério. Olha, eu vou procurar um amigo que ele conhece sobre isso, eu vou pedir para ele te ligar. Ou seja, estou fora. Gente, eu não fui formado nisso. Isso não existe curso para isso. Você precisa se dispor. E eu fui o que o Saulo que me deu esse nome é companheiro de caminhada. O slide que me deu o meu, né? Só tem isso, tá? Companheiro de caminhada. O que é um companheiro de caminhada? É muito fácil, e você talvez já tenha ouvido isso. Chego na igreja, olha, eu tenho aqui uma pessoa, ele tem um problema, eu preciso que alguém ajude ele. Irmão, fulano de tal, você vai aonde? Eu vou fazer visita no hospital. Vai com ele. Presta atenção. Quem está dirigindo a moto dessa vez? A pessoa que precisa de um companheiro de caminhada ou aquele que vai no hospital? É aí que veio a diferença. Eu não peguei. Saulo diz: agora você vai andar comigo, você vai aprender comigo. Eu não aprender o que é comigo? Sou ninguém. Eu falei: tá bom, Saulo, o que você precisa? Então eu fui na garupa da moto. E ele ia me perguntando tudo. Teve um dia que a gente estava sentado na padaria, sabe, no Juvevê, que chama aquele, né? No Juvevê. E ele começou a me fazer um monte de perguntas, e eu, aquela olhada de rabo no olho assim, com um pro outro. Gente, sinceramente, as pessoas estavam achando que nós éramos um casal gay em discussão, talvez porque como ia criar filho, como ia ser qualquer coisa que você pudesse imaginar, eles estavam pensando a gente. Eu ficava constrangido. Então eu falei: mas eu não vim aqui para ficar constrangido, nem para... Então tá bom. E continuei. Depois foi menos difícil, mas não é fácil ser companheiro de caminhada. Porque o companheiro de caminhada, ele precisa estar disponível. Você gosta de deitar e dormir e acordar só quando o despertador te chamar? Mas o seu companheiro vai te ligar às 3h30, porque ele está com um problema, ele precisa da tua ajuda naquela hora. Você precisa estar disponível para ele. Se você se propôs a ser um companheiro de caminhada, lembra disso. Você não pode dizer para ele: dá para me ligar às 10h30? Aí, como ele já fugiu, depois já se matou, aí você não precisa fazer mais nada. Aí lembra do Ezequiel lá. Isso é pesado para mim, esse versículo é. E uma outra coisa, gente, isso tudo é recente. Isso são transformações da sociedade, do homem, não é isso? Mas a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, ela tem uma palavra, como eu dava aula no Senai, eu aprendi isso. Conformar não é admitir, conformar é tomar a forma de. Beleza? Então, se você aqui é Coxa e Atlético, né? Então, se você vai no jogo do Coxa e você é atleticano, para não levar cascudo, você bota a camisa do Coxa. Então, você tomou a forma de torcedor do Coxa para ficar bem. Mas você não é Coxa, você é atleticano. Então, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Deus está preparando o melhor para nós, está escrito na Bíblia, certo, pastor? Então, nós estamos tomando a forma do mundo como nós... mas isso vai acabar. Não, isso é assim mesmo. Veja bem, meu amigo, isso é tomar a forma do mundo. Então eu lutei contra essas coisas e abracei a companhia do meu amigo aqui, fui na garupa e me disponibilizei para ele. Isso que eu falei para vocês, eu diria que é o que a igreja precisa.
Depois você fica pensando que você vai olhar para aquela porta ali e vai entrar um transexual. Vocês têm duas ruas aqui pertinho que o negócio é pesado. Nós acompanhamos, eu e minha esposa, um ministério que era naquela igreja do Ivanci ali, Paz e Amor. E eles saíam de noite para evangelizar gays. Duas ruas aqui, Piquiri e Santo Antônio. E essa que desce, eu não sei se é Iguaçu ou Getúlio que vem. Getúlio que vem, né? Na Getúlio e nessa Piquiri e Santo Antônio. Gente, a coisa é feia. Isso há 15 anos atrás era um escândalo. Hoje já não é tão escandaloso. E esta semana a Deusa chegou em casa com uma pilha de revistas para a gente ler em casa. E eu mostrei para ela que a revista que ela me trouxe, que não tem nada a ver com programa de saúde, com nada disso, estava escrito assim: para o caso de você não ter um amigo gay, esta é a nossa nova sessão. Pergunte ao amigo gay. Lindo, né? Então, se você não tem um gay amigo, a revista te empresta um. Não é onde nós vamos chegar, nós já estamos, né? A coisa está feia. Então, nós precisamos estar atentos para que isso não seja colocado para nós como normal. E por que nós não nos assustamos mais? Porque isso está vendo em gotas. Aí você não se assusta, né? O seu carro, aquele velho Fusca, quando você emprestou ele com muito cuidado para aquele muito amigo, ele volta e diz: olha, seu carro precisa fazer isso. Não empresta mais. Mas por que ele falou isso? Porque você foi se acostumando com o defeito do seu carro todo dia. Você não percebe. É assim que está sendo colocado para nós isso aí. Então, estar disponível, ter acesso, programar-se e, de preferência, pegar alguma instrução para poder ajudar, foi a parte que eu fiz da minha participação na Vida do Sol. Obrigado, é um grande amigo. E foi difícil, gente. Eu vindo de um meio homossexual, me sentindo inseguro com relação à minha masculinidade, me sentindo inseguro como homem, achando que não ia dar conta de uma família, me relacionar com um homem. Isso foi difícil para mim, não foi fácil, foi parte da minha história. Então, ele ganhou um amigo, e eu estou no pé dele, azar dele. Obrigado. E agora ganhei um filho, porque a filha dele já me chama de vô, e vai sempre a minha vô Zé Mauro e vô Deusa. Então, já adotei a criança já. Amém, obrigado. Gente, então, pessoas. Deus sabe. Agora, você tem preconceito com relação a homossexuais, a transexuais, a travestis e a transgêneros? Eu te convido hoje a não ter mais preconceito. Essas pessoas merecem, no mínimo, o nosso respeito. Eu fui respeitado enquanto homossexual. Eu fui respeitado pela minha família, pela minha mãe. Meu pai faleceu, não me viu na prática homossexual. Eu fui respeitado, gente. Então, quando nós vemos lá um travesti dando entrevista na televisão, você percebe que tem características de homem, e de certa forma até pintado com exageros. Nós temos que ter, gente, respeito. Como nós vamos oferecer algo diferente para ele, para aquela pessoa, independente se é travesti, se é transexual, se é homossexual, se é lésbica, merece o nosso respeito. Por quê? Está na Bíblia. Aí nós temos que entender o que é ativismo homossexual, aqueles que estão fazendo barulho lá fora e até mesmo envergonhando os homossexuais que não tem nada a ver com esse barulho, chegam a envergonhar os homossexuais, esse barulho todo. Então, no mínimo, gente, é respeito. E a minha Bíblia, e a sua também, fala assim,
lá em... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. A prática do amor. Ali não fala, peraí, se for transexual, se for travesti homossexual, você não deve amar. Ali fala assim, ó, 1 Coríntios 13, no 3. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, nada me valeria. Como eu posso, gente, mostrar algo de diferente para aquela pessoa homossexual, transexual, travesti que está sofrendo, que quer ajuda, se eu estou vendo só bombardeio na televisão, só descem a lenha nesse povo? Ah, mas espera aí, eles querem incutir na mente das crianças que elas também devem viver a homossexualidade. Nem todos. O movimento quer fazer isso, mas essas pessoas não. Então nós temos que ter cuidado, porque no meio dessa guerra toda, pessoas estão sendo feridas, travestis estão sendo feridos, transexuais estão sendo feridos pela igreja. Aqui está falando que não adianta falar em línguas, sei lá, e fazer isso ou aquilo, doar todo o dinheiro que eu tenho, queimar meu corpo, se eu não tenho amor. Gente, eu recebi a graça de Deus na minha vida através de pessoas. Eu não fui criticado, eu não fui apontado. Não precisaram ler para mim Romanos 1, que fala que homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, é pecado, vai para o inferno. Eu sei que é pecado, mas não ia adiantar eu ouvir aquilo. Eu fui acolhido. E o que está falando ali? O meio homossexual é repleto de mudanças, instabilidades, promessas e relacionamentos rompidos. Você pode crucificar-se a ouvir, é o que José Mauro falou aqui. A oferecer um local de conforto, segurança e integridade que o mundo de pecado não pode oferecer. A corda vai arrebentar uma hora. E a corda na minha vida arrebentou, gente, uma hora. E quando ela arrebentou, eu recebi a graça. A graça de Deus. Gentilmente a cruz de Cristo me chamou. Para finalizar, esperança e graça. O processo de restauração na vida do cristão começa, prossegue e termina com a graça de Deus. Eu conheci uma graça que não me manteve no pecado. Eu conheci uma graça que não me mantém no pecado. A graça que eu conheci, ela me tirou e me tira do pecado. Vocês entendem? Porque ando pregando uma graça muito pobre aí fora, que você pode fazer o que você quiser, e você está embaixo da graça, tudo é permitido. Não, eu falo que a graça de Deus nos tira daquela posição de pecado. E por favor, igreja, a igreja precisa oferecer esperança. Que essa pessoa que um dia vier a buscar ajuda saiba que existe um local que ela possa encontrar esperança. Tem um cristão que não acredita mais que o homossexual pode ser ressignificado na sua sexualidade, no seu comportamento. Tem um psicólogo cristão que também não acredita, ele está em favor dessa nova era. Do seja o que você quiser ser, tudo é permitido. Mas a igreja não pode pensar assim, gente, porque é um local que pode oferecer esperança, não vai haver outro. E que você possa ser esse local, que eu possa ser esse local. E que a graça de Deus, gente, caia sobre nossas vidas, que nós possamos olhar para aquele dia que você teve encontro com Jesus na fonte de Jacó, que eu tive também. Para que você possa olhar para a sua miséria, e eu olhar para a minha miséria, e ver que eu não sou nada. Nada. O que me faz diferente do mundo lá fora é que eu tenho Cristo na minha vida, Jesus, o Espírito Santo na minha vida. E você também. Nós somos algo porque Cristo morreu por nós numa cruz. Então, gente, que Deus tenha misericórdia daquele cristão que duvida que uma pessoa nessa condição possa mudar, que aquele transgênero possa mudar. E nós temos que aprender a amar essas pessoas, a ter respeito por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Valdir, por gentileza.
E não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. A gente já tem falado alguma coisa sobre isso que nós cremos a respeito do homossexualismo, que é uma questão de comportamento, né? E não é que a gente nasce com isso. Alguns têm sofrido abuso, como você falou. Acho que tem umas frases bem importantes que nós ouvimos, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão eu vou fazer. Vou fazer para vocês. Alguém aqui conhece uma pessoa que está homossexual? Por favor. Você tem ideia do que muitas vezes está acontecendo dentro dessa pessoa? E que um dia ela possa responder e pedir a sua ajuda? Oi. É uma realidade que ela levantou aqui. Todos ouviram? Sim? Eu tenho uma filha de 4 anos. E o que eu tenho feito com a minha filha? Porque na escola onde ela vai estar, ela vai ter uma amiguinha ou um amiguinho que vai ter papai, papai, mamãe, mamãe. O que eu tenho feito com a minha filha? Que ela entenda qual é o projeto de Deus para o ser humano, que ela entenda que aquele comportamento não é o que Deus gostaria para aquela pessoa, mas que ela não seja tal da homofóbica que falam por aí. E que isto que ela está vendo ao redor dela, que ela vai ver na escola, na faculdade, não interfira na sexualidade dela. Entende? Ou seja, o certo, o atendi. É o mínimo, atender. É um ser humano, é uma pessoa. Se fossem buscar ajuda para essa questão, tudo bem, vamos conversar, ver uma forma de ajudar. Mas, ou seja, a minha filha está sendo educada para saber conviver no meio desse caos e não ter a sua sexualidade interferida, que ela não tenha dúvidas da menina que ela é, que ela não tenha dúvidas de quem ela é. É isso que eu tenho feito com ela, porque, infelizmente, a partir de agora, é isso aí. Você já pensou na igreja ter 2 mães e uma criança? O que eu vou fazer? 2 pais com um menino? Pode acontecer. Tem igreja aqui que tem 2 mulheres que se casaram e elas querem continuar sendo membro da igreja. E daí o que eu vou fazer? Aí é de sentar, conversar, o conselho vai ver, peraí, mas o que elas querem estando aqui? Vão querer afrontar, vão querer, vai ser descoberto. Então, isso aí que você falou é o que vai abrir daqui para frente. Mais alguma pergunta, Ju? Gostaria
gostaria de fazer uma pergunta não diretamente relacionada com o que foi enfocado aqui, mas indiretamente. Né? Por falar da sexualidade e tudo, né? Mas foi citada no seu caso, né, a questão do abuso sexual. E a minha pergunta é relacionada a isso. Hoje em dia é muito comentado também na mídia, está muito em foque também a questão da pedofilia, né, a questão do abuso sexual com crianças e tudo mais, né. E eu vejo que isso é uma doença. Eu vejo assim, na verdade assim, não tenho muito uma ideia formada, né, mas eu vejo assim que isso é um multiplicador, né. Uma criança, um pedófilo, assim eu tenho informação, né, muitos dos pedófilos são pessoas que foram abusadas na sua infância e passam a abusar na maturidade, né. E um pedófilo hoje, a gente tem notícias, né, pela mídia, informação e jornais, abusam, né, um pedófilo nunca abusa de uma criança, 10, 20, 30, 50, depende até onde ele é descoberto, e daí, né, eu vejo também a pedofilia como um caso a ser tratado, né. E eu pergunto assim, se você, no teu caminhar, né, se você tem alguma informação de alguma entidade que você acha ser confiável, né, ou de alguma igreja que tenha essa preocupação de levar também, mesmo, digamos assim, a mesma visão que é levado para o homossexual para pessoas que são pedófilos ou que têm aquela tendência latente, né, e querem um tratamento, querem um direcionamento. O que eu sei, eu tenho visto, psicólogos fazendo esse trabalho. Então, recentemente eu tive conhecimento de um rapaz que procurou uma pessoa de uma igreja e ele abriu a questão da pedofilia. E ela passou a aconselhá-lo. Agora, se tem um local que está voltado para essa questão, eu desconheço. Mas assim, eu conheço psicólogos, psiquiatras que estão fazendo algo em favor dessas pessoas. E, complementando, pedofilia é a próxima etapa, tá, gente? Porque tem países que estão brigando lá por lei, tem pessoas pedófilos que estão organizados para que a pedofilia não seja vista como crime. Que a pedofilia seja aceita como que, o homossexual tem uma orientação. E essa palavra é uma palavra perigosa, orientação. Então, o amor que eu sinto por uma criança também é uma orientação. Então eu quero por leis, quero ser apoiado por lei. A pedofilia é o próximo passo dessas ideologias para poder alcançar as crianças, tá? E não se assuste, porque já está acontecendo. Tem pessoas envolvidas, altamente envolvidas nesse processo, para que o pedófilo possa exercer a sua prática pedófila. Um exemplo, internet, vídeos colocando a posição, também tem abaixos assinados sérios correndo na internet por instituições, se envolver com isso, palestras sobre isso. A igreja precisa se posicionar. Não é só a homossexualidade, gente, agora a pedofilia está virando moda. Então, ou seja, a igreja pode se posicionar de tal forma que deixe claro a sua contrariedade a esse movimento. Fácil? Não é, porque a igreja ainda está muito tímida com relação à homossexualidade e agora vai vir a questão da pedofilia. Então, ou seja, tem ferramentas boas? Tem de vídeo no YouTube que tem lá não sei quantos milhões de acessos. Podemos começar a postar as nossas ideias também. E, como eu falei, tem abaixo assinado rodando, gente. Volte e meia, eu pego um lá para poder estar preenchendo, para poder estar falando a minha opinião. Tem um 0800 lá do Senado, que você pode ligar lá e falar: eu sou contra a aprovação da PL 122, eu sou contra essa barbaridade da pedofilia que está tramitando aí, eu sou contra esse estímulo que as crianças estão recebendo. Tem um 0800 para isso. Então a igreja precisa o quê? Abrir os olhos e entender esses movimentos. O que é ideologia gay, o que é ideologia de gênero, o que é ideologia feminista, o que o pedófilo está fazendo. Então a igreja precisa abordar. O movimento já está aí. Então, eu preciso agora entender esses movimentos. Aí eu posso fazer alguma coisa.
qual a minha opinião, isso aqui que eu acho que é PL 122, da cura gay. Eu não gosto dessa palavra cura gay. Essa palavra sempre me incomodou, porque eu estava doente, eu estava homossexual. Então, quando fala que é cura, eu não gosto. Então, assim, o que a mídia fez? A mídia maldosamente lançou a palavra cura gay para chamar atenção e favorecer o movimento. Eu acho tudo isso uma grande barbaridade, porque eu não era doente. Eu podia ter sido doente na minha alma, mas agora que eu tinha uma doença e precisava de cura, isso não, porque é comportamental. Mas eu acho tudo isso uma grande barbaridade, principalmente agora que está sendo voltado com as crianças. Isso aí me tira o sono às vezes. O Saulo vai ficar mais um pouquinho aqui, né, Saulo? Vocês podem conversar um pouquinho com ele, mas eu queria que nós orássemos, Deus nos ajudasse nesse acolhimento e ao mesmo tempo, esse nosso posicionamento, aquilo que nós cremos a respeito disso, né? Uma questão comportamental, e que há possibilidade de mudanças, né? Deixa você usar a palavra resignação, né? Voltar atrás, né? Nós cremos nisso. Então nós temos que ter essa liberdade de também manifestar esse nosso posicionamento. Como? Dá novo significado, voltar a significar isso. Todos juntos, 1, 2, 3. Tá, vocês entenderam. E nós cremos nisso, diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. Tudo que nós falamos aqui, o nosso comportamento tem que ser regido pela palavra de Deus. Esse é o parâmetro para nós. Se a palavra de Deus diz que não é assim, não é assim. É homem e mulher. Basta. Ele não criou Eva e Ivo e Eva. Adão e Ivo. Exatamente. Ele criou Adão e Ivo. Adão e Eva. Isso que nós cremos. Vamos acolher com amor. E vamos trabalhar por isso. Né? Em nome de Jesus. Amém? Então é só o início. Isso foi para eu dizer para você que nós nos importamos com isso. Para dizer para você que nós estamos interessados em acolher, amar, tratar dessas pessoas, mas acima de tudo mantermos o padrão de Deus para a nossa vida. E não vamos abrir mão disso. Certo? Então que Deus nos abençoe. E vamos continuar conversando. Se você tem alguma sugestão, quer falar mais um pouquinho sobre isso, você pode nos procurar. Tá certo? Queria só... Quem está nos visitando aqui? Está pela primeira vez aqui conosco? Pode ficar em pé, só para tu não ver? Pode ficar em pé. Joia, são pessoas que estão nos visitando aqui. Depois você dá um abraço neles. E eu queria também pedir para a Raquel ficar em pé. Raquel, quem lembra da Raquel? Raquel Batista. Lembra dela? Muitos anos que a gente não se encontra aqui. Então que Deus nos abençoe, uma boa semana. Amém?